Salve pessoal, estamos começando aqui o nosso primeiro Bastidores do Terceiro Setor e o objetivo desse projeto é mostrar um pouquinho da história das pessoas que estão por trás, que fazem o projeto acontecer, as iniciativas, e também contar melhor, nada melhor do que as pessoas que estão dentro do projeto para contar um pouquinho da história, da realidade e como é que funciona. Trazer de um jeito mais informal e descontraído. Então, para você saber como que está começando, que tem a intenção de ajudar de alguma maneira os projetos sociais aqui em Curitiba, a gente está disponibilizando no nosso site um catálogo filantrópico. Esse catálogo tem vários projetos que a gente conseguiu mapear e como você pode ajudar, separado por sua causa. A gente vai deixar nos links fixados abaixo, no primeiro comentário, para depois quem quiser consultar, acessar lá. E agora, para começar a conversa, hoje eu estou aqui com o Sidney, vou pedir para ele contar um pouquinho melhor, se apresentar, né, primeiramente, contar um pouquinho melhor do projeto, do que vocês fazem, das suas iniciativas por lá, tá bom? Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar o Diego, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu vim hoje contar um pouco sobre a nossa entidade, a Universidade do Esporte do Paraná, e vou me apresentar, sou engenheiro civil e exerci minha profissão e ainda exerço até o ano de 2016, quando eu resolvi que deveria me engajar um pouco nas causas sociais. Nós tínhamos um projeto social familiar chamado Universidade do Esporte, e ela nasceu no ano de 1997, fundada pelos meus pais, e sob a forma de entidade privada, sem fins lucrativos, em parceria com o governo do Estado do Paraná. E hoje vocês estão onde? E hoje nós estamos na rua Roberto Barroso, 630, com sede própria. A nossa sede ela era uma parceria com o Estado do Paraná, onde ali treinava o Bernardinho, treinava a Hortência, haviam cursos de pós-graduação, era um centro de excelência do Rexona, era um palco de contraturnos escolares ali no Capão da Imbuia, e também oportunidades daqueles que já eram graduados na área de educação física, na área de marketing, na área de gestão, se especializarem, porque a entidade ela havia constituído parcerias com a Fundação Getúlio Vargas, com a Universidade Federal do Paraná, e com a FAI Business School. Então, ali era uma oportunidade de quem era ligado à área esportiva, à área de gestão, se especializar e, ao mesmo tempo, projetar o esporte do Paraná a nível nacional através dos projetos de excelência que ali eram criados, e a inclusão social também, porque grandes possibilidades de contraturnos e oportunidades de geração de empregos para os meninos que ali estudavam na região e praticavam esporte, também trabalhavam na Universidade do Esporte. E, enfim, foi uma época muito legal. Mas ela foi passando por transformações ao longo das décadas, dos anos. Os jovens dos anos 90, e eu me coloco nesse contexto, e se tornaram pessoas capazes de gerir seus próprios negócios e colaborar com a família e com a sociedade para que possamos construir um mundo melhor, construir uma sociedade mais inclusiva, reformular projetos que já precisavam ser repensados, né? Porque pensava-se muito em excelência na época, na década de 90, e nós achamos que o foco deveria ser mais inclusão, atentar mais para as pessoas com deficiência, atentar mais para a questão da vulnerabilidade, promover mais ações sociais. Hoje nós somos ação social, esporte e inclusão da pessoa com deficiência, caminhar para e passo com a modernidade. Eu acho fundamental, principalmente quando você tocou no ponto de acessibilidade, que nos tempos de hoje não tem como a gente falar mais de esporte, não tem como a gente falar sobre mobilidade sem pensar em acessibilidade de uma maneira geral, não é só o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, uma rampa de acesso, é acessibilidade de verdade, onde a pessoa que está praticando o esporte realmente se sinta pertencente, se sinta incluída, num sentimento de coletivo mesmo, né? E você estava falando, né, também que trabalha, né, nessa área de especialização, né, a questão da universidade, trabalhava na área da formação, capacitação.
Hoje lá, que tipo de esportes, que tipo de modalidades tem presente? Bom, nós fizemos praticamente uma remodelagem, passamos todos os projetos ali e pensamos como poderíamos reconstruir uma nova entidade adaptada à modernidade. Você falou da questão da acessibilidade e percebendo que isso era uma causa social importantíssima, nós nos engajamos e plenamente para que possamos, primeira coisa, tentar criar empatia com as pessoas que são portadores de deficiência e com essas famílias. A gente precisa se colocar na posição deles. E isso posto, tentar compreender os segmentos da sociedade, as pessoas que estão engajadas e que já entenderam o que acontece nessas famílias, o que acontece com essas pessoas, o que eles passam nos colégios, como é a vida deles, para que a gente possa dialogar e, com isso, estabelecer uma sinergia. E eu, sinceramente, fiquei surpreso com a preocupação social dos bairros, das comunidades, dos líderes comunitários e até mesmo do poder público. E há uma grande preocupação hoje social, claro que ainda falta muita coisa, mas em estabelecer uma parceria conjunta para que a gente possa incluir totalmente essas pessoas, para que elas se sintam iguais a todos nós, porque eles são iguais a todos nós. Apenas faltou, num dado momento, a compreensão social de que isso é possível. Todos eles são úteis, todos eles podem contribuir, todos eles merecem o espaço deles, desde o momento que eles nascem até o momento de que eles são inseridos na comunidade, seja no colégio, seja nos primeiros contatos. E graças a Deus, eu acho que o Brasil é um país que está caminhando para a vanguarda, no sentido da igualdade, no sentido da inclusão e no sentido de abrir portas e pensar profundamente sobre como que a gente pode aproveitar todas essas pessoas. Eu quero falar um pouco sobre os nossos projetos. E tivemos a felicidade de encontrarmos uma gestora de primeiro mundo, que é a Denise Bueno, que é uma pessoa que entende muito do terceiro setor e que venha somar conosco, porque sem recursos a gente não consegue desenvolver as nossas tarefas. Os objetivos são maravilhosos, o projeto escrito ele é lindo, mas ele precisa ser financiado, precisa ser pago, e alguém tem que pagar. Tem que viabilizar. Então, assim, a primeira causa que nos mobilizou e nos sensibilizou foi o autismo. Por que o autismo? Porque nós percebemos que a cada criança que nasce, o índice de nascimentos de pessoas com espectro autismo está crescendo muito nos últimos anos. Se não me engano, aí os entendidos me corrijam, 1 a cada 50, 1 a cada 60, seja um autismo leve, seja um autismo considerado importante a ser tratado. Eu queria fazer um recorte. Claro. Uma opinião, uma dúvida que eu tenho. Você acha que a questão do autismo, ele está crescendo ou a gente que não sabia diagnosticar a presença do autismo? Que era aquele menino na escola que era um pouquinho mais quieto ou que era um pouquinho agitado. Eu sempre fico nessa dúvida. Olha, esse é um embate que eu discuto 24 horas por dia com a Denise e nunca cheguei a conclusão nenhuma. Que a mesma pergunta que você faz a mim, eu faço suas palavras, faço minhas suas palavras, a nossa unidade, porque todos os colégios tinham esses perfis de que você está colocando aqui. Aí eu te faço uma pergunta. Então, quem era o autista? Acho que todo mundo tinha um pouco de autismo, porque todo mundo tinha um super foco. Quem não era tão bom aluno na sala de aula, tinha dificuldade na matemática, que sempre foi um trauma para todos os alunos, todos não, grande parte, né? Ele era bom no esporte, ou ele tinha facilidade de se relacionar com outras pessoas. Aí eu faço a pergunta, quer dizer, a pessoa é super focada no esporte, não tem um bom rendimento escolar um pouco abaixo da média. Essa pessoa era considerada com transtorno de espectro autista. E se você for olhar pela questão, considerar o autismo leve, acho que todos nós já fomos taxados de autista um dia na vida, porque todos nós temos foco em algumas tarefas, temos dificuldades em outras tarefas, temos dificuldades e facilidades de relacionamento com A, B e C de pessoas.
Então, uma coisa assim como te responder essa indagação? Eu acho que alguém muito mais preparado que eu e estudioso no tema específico, transtorno de espectro autista, para poder responder essa pergunta, porque a gente está chegando agora aos 40, 50 anos de idade e estamos questionando os nossos colegas na infância, estamos nos questionando a nós mesmos, e isso é saudável? É saudável para que a gente entenda um pouco do passado, faça comparações agora que a gente observa nesse momento e consiga entender um pouco melhor e se preparar para o futuro. Sim, com certeza. Mas eu não gosto muito dessa questão de esse autista, esse autista. Eu volto a dizer, todo mundo igual, todo mundo pode ser aproveitado. Se alguns têm um grau de espectro autista um pouco maior que os outros, eles podem e devem ser tratados, mas sempre lembrando a todos que eles são úteis, iguais a todos, e eles precisam descobrir aonde eles podem ser mais inseridos. Não, com certeza. Sei que eu não respondi de acordo com você gostaria, mas é uma pergunta que eu preciso pensar. Se eu for olhar a minha escola, se eu for olhar o que dizem os colegas de infância que estudaram em outras escolas, todo mundo diz a mesma coisa. Todo mundo tinha habilidades pessoais, tinha dificuldades, tinha hiperfoco numa coisa, não tinha outras. Eu gostava muito de futebol na infância. Tinham cadeiras que eu não ia, não passava de ano, assim, mas não estudava com prazer. Então a gente tem que aprender a ter um pouco de tolerância com tudo, todos, ninguém é perfeito. Né? Porque eu acho que é a diversidade, o que a gente sempre prega, que a diversidade é uma das maiores maravilhas que tem. E assim, cada um tem a sua área de atuação, cada um tem o seu melhor, sabe? É só saber respeitar o tempo de cada um, respeitar o jeito que ele se insere na sociedade mesmo, porque nem todo mundo tem a obrigação de caber naquela caixinha que é moldada, sabe? Que é um padrão. Todo mundo tem o seu jeito específico. É só respeitar o tempo de cada um e saber conversar. Igual a gente está aqui hoje, trocando uma ideia, numa boa. Cada um tem o seu jeito de a conversa é sempre o melhor caminho, né? Exatamente. E trazendo um pouquinho agora só para você, porque para a gente também é fundamental conhecer as pessoas por detrás. No início você comentou também que sentiu uma vontade de ter uma presença social maior, né? E o que para você, Sidney, hoje te fez e te faz, né, fazer o que você faz hoje? Boas perguntas, boas indagações. O meu caso é um pouco específico, porque a minha família é filha de imigrantes que vieram de guerras. Então, sou neto de imigrantes de guerras e que encontram no Brasil vislumbro no país, um país próspero, um país acolhedor, e um país igualitário para todos, e cheio de oportunidades, e cheio de brasilidades, tropicalismos e oportunidades de trabalho, e de estudar, de trabalhar e crescer. E se nós temos muito orgulho em sermos brasileiros, sou terceira geração, meus pais a segunda, e existem coisas assim que as pessoas não falam, mas a gente vai absorvendo ao longo das vidas, que são os nossos valores, aquilo que passa de pai para filho. Os meus pais têm um amor grande pelo Brasil e conviveram com todos e com todos aqui. Então eles decidiram criar esse projeto de inclusão social focada no esporte, que sempre foi uma paixão familiar. E nós crescemos, eu tenho uma irmã também, e absorvemos tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa assim que nem às vezes você se pergunta por que eu sou torcedor de tal time, por que eu professo tal religião, por que eu estudo essa disciplina, por que eu sou assim. É porque ninguém falou isso para nós, são coisas que vão passando de geração para geração, é a educação, são os valores, todos os valores merecem respeito, né? Merecem ser considerados, mesmo os diferentes dos nossos. Então isso já fica impregnado dentro de cada um de nós, e eu tenho orgulho de ser uma pessoa que não pense em mim mesmo, em si só o dia inteiro, e trabalhe em prol da comunidade, goste de ajudar as pessoas e aliar aquilo que a gente gosta de fazer, um pouco daquilo que a gente sabe. Eu gosto muito do esporte, tenho muito a aprender, não fui um atleta profissional, mas pratiquei muito esporte, e eu tenho um pouco mais de facilidade de me movimentar dentro desses segmentos.
porque aquilo que a gente gosta, a gente faz com mais amor e as portas se abrem. Não todas, algumas, Sim, né? fica mais natural. Fica mais natural, mas tem sido uma lição, porque entrou também um pouco de ação social. Hoje a gente tem ação social, esporte, e cada vez mais a gente vai se focar, se direcionar para atender o público com deficiência. Então tenho aprendido de outras áreas também, e tem sido muito legal, não me arrependi em nenhum momento. Tem horas assim que sei lá, dá vontade de repensar, mas vale a pena. Isso é um trabalho assim que fica muito marcado, e eu me sinto muito feliz por estar colaborando com as famílias e com a minha comunidade curitibana e paranaense. Muito bacana. E, assim, dentro desses momentos que você viveu e que vive hoje, qual que foi o momento mais difícil de lidar dentro do projeto de vocês? Olha, e uma pergunta assim bastante complexa, porque ela é bastante ampla. Dificuldades nós encontramos no dia a dia. E eu penso que não existem momentos difíceis, existem momentos a serem superados. Uhum. E eu não gosto muito dessa questão do difícil, do impossível, porque quem quer realizar uma tarefa, ele não pode ter dor. Não que você não deva ser indolente, deva ser frio, mas as dificuldades são inerentes às jornadas, aos caminhos. E eu vou abrir o coração aqui para vocês. Muitas pessoas duvidaram de nós. E muitas pessoas nos olhavam por cima, diziam desistam. E eu não sou o único que um dia abraçou uma causa e levou não, e alguém chegou e disse você não vai conseguir, e nem por isso as pessoas desistiram e chegaram onde gostariam de chegar, venceram barreiras. Então eu não gosto exatamente assim de apontar as dificuldades são inerentes ao dia a dia e elas precisam ser superadas, a gente precisa cada dia se renovar e aceitar levar os nãos também, porque eles são construtivos, por mais que você ache, pô, mas o que eu fiz para merecer isso? Às vezes não fez nada, levou, mas faz parte do caminho, faz parte da jornada, e é uma vida, uma maratona, e ela só tem o gostinho da vitória quem experimentou a dor do dia, né, o desafio. Então eu posso dizer a vocês que todos os dias eu tenho assim momentos de dificuldade, momentos mas não lembro sinceramente qual foi o momento assim, mas muitas pessoas me desanimaram, tentaram me desanimar. Mas eu digo aqui para todos vocês, quem tiver um objetivo e quiser cumprir, não abaixe a cabeça para ninguém, porque quem faz esse tipo de atitude, quem procede dessa maneira, é quem um dia tentou e não conseguiu chegar lá. Vão em frente, vão com força, persistam e lutem até conseguirem chegar onde vocês almejam. Com certeza. E acho que o não que você levantou é fundamental, porque ele tira a gente da zona de conforto um pouquinho. E ele é importante para não condicionar a gente seguir sempre uma mesma linha de atuação. Que ele importante fortalece. fazer você repensar, será, pô, é isso mesmo? Sabe? Ele te mostra um ponto de vista de uma outra pessoa, por exemplo. E digo mais, assim, nós temos que ter também jogo de cintura, não se dispor com pessoas, e tem que ir levando, e uma hora as portas vão se abrir. Muita gente abriu as portas também, as pessoas veem que o trabalho é bonito, as pessoas se identificam com o nosso trabalho e acabam oferecendo sua ajuda, oferecendo seu apoio. Parceria, né? Amigos que eu considerava amigos, que eu até questionava, pô, por que esse cara é tão amigo meu, por que ele não entra e não compra minha briga junto comigo? Eu sei que o cara gosta das mesmas coisas que eu. E até o momento que a pessoa vê que você realmente começa a dizer a que veio. Porque existe aquela coisa, amigos, mas as pessoas não perdem tempo com aquilo que acham que não vai levar a lugar nenhum. Né? Então são N1000 detalhes, né, envolvidos. Eu ia trazer um contraponto agora, você falou que não tem um ponto específico que é o de maior dor, né, um processo mais difícil. Queria saber se teve algum momento assim que você se orgulhou, um momento, um auge no projeto, alguma, sei lá,
uma ação que vocês fizeram que teve uma boa repercussão, não necessariamente na mídia, mas para você, por exemplo? Olha, eu tenho muito orgulho não só das nossas próprias ações, como de todas as entidades preocupadas com as causas sociais. Não apenas as que se preocupam com o esporte, as que se preocupam com as pessoas com deficiência, as que promovem ações sociais, porque é um trabalho livre, eu sei quantas horas por dia essas pessoas se dedicam, deixam de se dedicar às suas famílias, perdem oportunidades da vida, mas trabalham em prol daqueles que a gente quer contribuir para uma vida melhor. E eu vou dizer mais, eu tenho muito orgulho do meu país. Meu país é um país preocupado com a questão da inclusão social. Tem mostrado isso, independente de grupos políticos, não grupos políticos. Mas assim, eu tinha falado do autismo. E de repente o autismo passou a ser uma preocupação social de todos. E quando nós criamos o projeto TEA, que é um projeto incentivado através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ele leva até os nomes, Transformando Esporte em Amor, quer dizer, TEA. Bacana. E as primeiras aulas do TEA, que eu vi aquele engajamento das famílias, que eu vi o engajamento dos alunos, a felicidade dos alunos, porque ali eles encontraram uma possibilidade de socialização e de serem incluídos e de estarem fazendo algo prazeroso, e a felicidade dos pais. Nós começamos esse projeto na Associação Atlética do Banco do Brasil no passado, e eu realmente não acreditava quando eu ia lá e via todo aquele movimento, todo aquele engajamento. E eu vou ser franco, eu desconhecia um pouco assim do autismo de maneira local, né? Sim. Eu já tinha lido um pouco, já tinha escutado falar, mas é muito diferente da prática. Então a primeira aula assim, foi uma aula que quando eu entrei e vi o professor, aquele barulho de ginásio, as pessoas envolvidas, os pais sentados ali na quadra, observando os filhos e nos agradecendo, nos trazendo ideias, trazendo considerações, foi algo muito emocionante. Podem até ter havido outros, que eu agora não me lembro, mas me lembro que isso me tocou e foi muito legal e nos motiva cada vez mais a trabalhar nessa causa. A gente sempre fala também que a primeira memória que vem na cabeça é normalmente a que mais te marca. Então, com certeza, ela teve um motivo especial. Agora, Sidney, vou propor para você uma dinâmica que a gente montou. Esse é o nosso baralhinho de perguntas. A gente fala que é um baralho mágico porque ela sempre cai a pergunta correta para a pessoa que está precisando. Então, a gente tem 3 montinhos aqui. Um montinho são perguntas relacionadas ao mundo, de uma maneira geral. Esse monte é relacionado à sociedade ou à sua relação com um meio mais próximo. E essas são perguntas voltadas a você. Quero que você pegue uma carta de cada montinho. Pode começar por aqui. Pode pegar qualquer uma. Eu sou 9 fora 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é uma. Você pode pegar uma, ler, responder, depois a gente vai para o outro. Bom, vamos lá. Beleza? Se pudesse desinventar algo na vida atual, eliminar todo mundo, o que seria? Uma pergunta assim, até profunda, eu diria, né? Porque às vezes o que é o certo para nós não é o certo para os outros. E eu gosto muito de ser verdadeiro e abrir o coração, e eu prezo muito os valores, porque os valores é o que existe de mais nobre para nós, seres humanos, e para a nossa humanidade. E eu gostaria muito de reinventar alguns valores, os valores mais simples e mais nobres da vida, que é o respeito ao próximo, que é honestidade. Honestidade não é um valor, é uma obrigação, mas é uma sociedade com pessoas com mais empatia ao próximo e sem discriminação por cores e por classe social e por qualquer tipo de desigualdade, e que todos tenham empatia com o próximo. Às vezes não precisa até colaborar, mas o respeito é uma lição de que é o maior fundamento da vida. O maior fundamento da vida é o respeito.
eu gostaria de desinventar o respeito, eliminar tudo que existe de desigualdade, principalmente de desrespeito, que a gente não consegue resolver o mundo em um dia, e talvez nunca resolva, mas possamos nos esforçar para que ele possa ser um pouco melhor. Bacana. Agora vamos para nosso montinho vermelho. Não, aí a regrinha vai para todas mesmo. Né? Vamos lá. De que forma você se sente responsável pelas pessoas ao seu redor? Bom, vamos lá. Outra pergunta, assim, bastante profunda. Primeiro, e eu não gosto muito desse termo responsável. Responsável é um termo de que eu influencio a vida das pessoas. Então, se for para influenciar, eu quero influenciar para o bem. Agora, nessa de influenciar para o bem, eu não sou dono das verdades, porque eu posso, às vezes, ter a melhor boa vontade do mundo e não estar sendo bom para o próximo. A gente quer dar aquilo que não é aquilo que ele quer receber. Então, que Deus me dê sabedoria para que eu possa entender aquilo que o outro quer de mim e que eu possa receber de reciprocidade também, sem querer cobrar do próximo, que tudo aconteça de forma natural. E que mais? Então, eu acho assim que apenas entender aquilo que as pessoas necessitam e o que eu posso, a cada momento, fazer pela pessoa, sem esperar muita retribuição, fazer o bem, não esperar do próximo que ele fique devendo para mim, que haja uma reciprocidade, e apenas ter um pouco de empatia, perceber isso e poder fazer melhor ao próximo. Jamais comandar a vida das pessoas de uma forma arbitrária, de uma forma tirana, e tentar de alguma maneira melhorar, aliviar um pouco a vida daqueles que estão mais próximos de mim. Eu acho muito bacana esse ponto que você levantou e faz lembrar também uma diferença muito importante que é a da escuta para ouvir. Acho que hoje em dia tem se falado muito e está todo mundo falando ao mesmo tempo, mas pouco tem se escutado. O escutado que é realmente você parar, refletir o que a pessoa está falando, ter uma compreensão, tentar entender, empatia, tentar ter um diálogo. Empatia, se colocar na situação do outro. Como que a gente também desperta empatia? Por exemplo, hoje a gente está aqui fazendo essa gravação, tentando mostrar um pouquinho das suas experiências, um pouquinho do trabalho de vocês, mas como a gente consegue despertar a empatia nas pessoas sem elas terem vivido uma causa, por exemplo? É que muitas pessoas, já adultas, elas vivenciaram coisas diferentes. E o ser humano, por si só, é um pouco egoísta, por natureza. Uns mais, outros menos, mas isso faz parte da natureza humana. Tem pessoas que não se importam em se doar mais assim, ao próximo. Agora tem aquelas pessoas que elas entendem que elas precisam primeiro resolver a vida delas, são mais focadas em si, nas suas coisas particulares, e a única maneira das pessoas poderem ter um relacionamento melhor e entenderem um pouco melhor uma das duas, saber conversar e saber passar para outra assim, de uma maneira serena, uma maneira que o outro saiba entender, porque se for tudo na emoção, ninguém vai entender nada. Sim. E não vai se chegar a solução nenhuma, vai ser ruim para todos os lados. Então, se tiver uma pessoa que saiba conversar, que, primeira coisa, saiba entender o outro lado, a conversa é o melhor caminho. Com certeza. Mas, infelizmente, acaba, às vezes, tudo na justiça, acaba tudo de outra maneira. Né? O ser humano, desde que ele nasce, a gente tem que tentar fazer com que ele seja um pouco mais tolerante, seja um pouco mais... Não resolva as coisas no grito, não resolva as coisas na lei do mais forte. Isso não é legal, né? Nem os dias de hoje já não permitem mais assim, esse tratamento. E, de alguma maneira, uma forma de tentar compreender melhor o próximo, e eu acho que isso começa com uma boa conversa. Sim. Essa regra aí do olho por olho, no final todo mundo acaba cego. Isso serviu muito, que é coisa assim de outras gerações. Eu mesmo fui criado um pouco nesse sistema, e às vezes eu me pego numa situação assim, eu vou resolver do meu jeito esse negócio assim.
Aí eu vou lá e faço e vejo que a coisa não é mais por aí. O mundo andou para frente e aqueles valores antigos assim já estão um pouco, né, superados e a gente precisa se adaptar, se não dialogar com as pessoas que estão na nossa frente, e vai ser ruim para todo mundo. Com certeza. Então o caminho é a conversa, o caminho é o diálogo. Falta uma aqui. A última. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas as perguntas são legais de responder, são profundas e devem ser interessantes, mas só dá para responder 3. Vamos lá. Qual a decisão de mudança que você tomou que se orgulha? A decisão de mudança que eu tomei e que me orgulha é uma decisão interna, pessoal, de olhar o mundo de uma forma e que não seja só bom para mim, seja bom para todos. E muita seriedade, muito respeito ao próximo, e isso não é uma decisão que a gente toma da noite para o dia, é uma decisão de que a vida vai te mostrando, vai te ensinando onde estão as nossas falhas, e ela nos dá a oportunidade de que possamos nos corrigir, porque não se corrigir é muito complicado. Você tem o direito de se arrepender, o arrependimento é inerente à vida. Eu acho uma coisa muito bacana. Humilde, né? Humildade, e até mesmo aqueles que um dia a gente errou, a gente poder reencontrar e dizer, pô, aquela vez eu falei contigo, desculpe, que infantilidade, como é que eu pude ser assim, mas a vida nos dá a chance de olhar para frente e não fazer mais, não cometer mais os mesmos deslizes e se recompor com aqueles que um dia falhamos. E a segunda decisão, uma decisão também pessoal, não profissional, porque a Universidade do Esporte não é profissão, é um amor à causa, se engajar numa causa social e poder fazer o bem para a minha comunidade, dentro das minhas possibilidades e cada vez mais colaborar para melhorar a vida de todos. Maravilha. Legal? Agora, só para finalizar, pode deixar aí, se você pudesse deixar um recado para todas as pessoas ouvirem, o que você diria? Bom, eu vou sintetizar aquilo que a gente conversou aqui. Não resolvo tanto as coisas no grito. Aqui vos fala a pessoa que mais fez isso na vida, então digo de coração aberto. Vamos julgar menos os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes e vamos procurar melhorar nós mesmos como pessoas e resolver as coisas de maneira pacífica e com bastante entendimento daquilo que o outro precisa, daquilo que passa na cabeça do próximo, de deixar as emoções de lado e colocar a razão à frente. Eu acho que não vamos resolver todos os problemas nossos do mundo, mas vai melhorar bastante a nossa qualidade de vida. Maravilha. Gente, muito obrigado. Hoje a gente fez essa entrevista aqui com o Sidney. A gente vai deixar as redes sociais, os contatos, tudo também no comentário fixado. E fica o convite para acompanhar esse trabalho que a gente está realizando. Vão vir vários projetos contando um pouquinho da causa, da história e das pessoas que estão por trás. Se liga aí que vai vir muita coisa boa também, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Satisfação.